Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procura todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Palavra do Senhor Deus. Uma palavra muito conhecida, porém uma palavra que não é divulgada. E por que motivo que não é divulgada? Nós sabemos o motivo. Porque que esse ensinamento de Jesus Cristo, ele não é divulgado pela grande maioria dos pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Ora, porque Jesus deixou muito bem claro o seguinte, ele diz, olha, não se preocupe com o alimento, não se preocupe com a bebida, não se preocupe com as vestes, não se preocupe. Não fique pedindo para o meu Pai essas coisas, preocupado com essas coisas, porque o meu Pai sabe que vocês precisam delas para viver. Então Jesus usa um exemplo, Jesus diz, olha, olhem para as aves dos céus, elas não estão semeando, elas não estão colhendo, elas não estão ajuntando em celeiros, elas não estão plantando o alimento delas. Mas mesmo assim, sem elas fazerem isso, o meu Pai alimenta elas. O meu Pai tem alimentado elas. Agora, se o meu Pai tem alimentado as aves, será que Ele não vai alimentar vós, que tem muito mais valor do que uma ave? Em tese, logicamente que sim, que Ele vai alimentar. Foi isso que Jesus disse. Então Jesus diz, olha, por que vocês andam ociosos pelo que vai vestir, pelo que vai calçar? Então ele usa outra comparação, ele diz, olha, olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, não fazem roupas, mas o meu Pai veste eles com uma roupa muito bonita. Olha, tem mais. Nem Salomão, no auge da sua glória, ele se vestia
tão bem como esses lírios do campo. E esses lírios do campo serão arrancados e lançados no fogo. E o meu Pai sabe disso. Mas mesmo assim o meu Pai veste eles bem. Agora, se o meu Pai é capaz de vestir os lírios do campo bem, não vai vestir vocês, homens e mulheres de pouca fé. Então Jesus disse algo seguinte, olha, não fica se preocupando com o que você tem que comer, com o que você tem que beber, com o que você vai calçar, com o que você vai vestir. Não fique se preocupando com isso, não fique buscando essas coisas, não fique. Jesus disse, os gentios são assim, os gentios ficam atrás dessas coisas, mas vocês que são de Deus, não. Não fique preocupado com isso. Se preocupe com algo, busque o reino dos céus e a sua justiça. Busque ter aliança com o meu Pai, Jesus disse. E essas coisas, o alimento, a bebida, a roupa, o calçado, o meu Pai vai acrescentar na vida de vocês. Pode deixar que Ele sabe que vocês precisam disso para sobreviver na terra. E nós sabemos que sem o alimento, sem a bebida, sem a roupa, sem o sapato, não tem como viver no planeta Terra. A pessoa não vive. Não vive. E Jesus diz o seguinte, em outras palavras, olha, até o essencial que vocês precisam para viver, até o essencial, vocês não devem se preocupar, porque o meu Pai vai entregar. Então ele diz, olha, não fique buscando, pedindo por isso, porque o meu Pai vai entregar. E por que que nós dissemos no começo que esse texto é um texto conhecido, mas esse texto não é um texto pregado por pregadores e pregadoras? Motivo. Esse texto de Jesus e muitos outros vai contra votos e campanhas que são feitos dentro das igrejas. Se você nunca viu, um dia você vai ver. Olha, vamos fazer uma campanha aqui para a vida financeira, para que Deus venha abrir portas na sua vida, para que você venha conquistar, para que você venha prosperar. E nessas campanhas, geralmente são pedidas casas, carros, motos, apartamentos, fazendas. Olha, determina o seu sonho aí neste papel, coloca aí o seu projeto para este ano de 2020, o Senhor vai te entregar. Aí a pessoa coloca, olha, eu quero trocar de carro, a outra, olha, eu quero ter uma moto melhor, o outro, olha, eu quero ter minha casa própria, aí o outro coloca, olha, eu quero ter minha fazenda, o outro, eu quero ter meu apartamento, o outro, olha, eu quero ter minha própria empresa. Aparentemente, não tem problema algum a pessoa ter um desejo desse, aparentemente. Mas ela está colocando algo no projeto, ou na campanha, ou no papel, e apresentando a Deus, que vai contra o ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo, olha, não perca tempo falando com meu Pai que você precisa de alimento, que você precisa de bebida, que você precisa de roupa, que você precisa de sapato. Não perca tempo pedindo nem essas coisas, o básico. Que dirá pedindo um apartamento, pedindo mansão, pedindo carro importado, pedindo fazenda, pedindo empresa. Por que que não é mostrado? Porque a partir do momento que se mostra a visão de Jesus Cristo, de evangelho, cai por terra toda a campanha, todo o voto para a prosperidade nessa terra, cai por terra. Nós vamos mostrar para você também que não é errado a pessoa ser próspera, mas nós vamos mostrar para você que todo voto e toda campanha que são feitos para que a pessoa venha conquistar, são contrários à palavra de Deus. São contrários aos ensinamentos da palavra de Deus. E lembrando que o nosso objetivo aqui não é denigrir a imagem de nenhuma igreja, não é denigrir a imagem de pregadores e pregadoras. O nosso objetivo aqui simplesmente é mostrar o que realmente diz a palavra de Deus. E nós aqui combatemos todas seitas, todas heresias. Porém, nós combatemos com a palavra de Deus. Nós mostramos, olha, aí fora homens e mulheres estão dizendo que é assim. Porém, está escrito isso aqui, ó. Está escrito que é de uma outra forma, está escrito que é de um outro jeito.
Aí cabe a você, meu amigo e minha amiga que tem acompanhado, decidir se você quer ser enganado por homens e mulheres ou se você quer obedecer realmente o verdadeiro evangelho, aquele que Jesus Cristo ensinou no país de Israel há mais de 2000 anos atrás e que os profetas já vinham ensinando e anunciando no país de Israel. Então nós vemos que o próprio Deus, em forma de filho, diz, olha, não fique pedindo essas coisas, porque ele diz claramente, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Então Jesus diz, olha, quem fica pedindo essas coisas para o meu pai, está falando do básico. Imagine pedir mansão, carro importado, fazendas. Imagine isso. Ele diz, ó, porque os gentios é que procuram estas coisas. Os gentios. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ah, Jesus, então eu não posso ficar buscando essas coisas. O que eu tenho que buscar então, Jesus? Se eu não posso ficar pedindo para o Senhor Deus me dar essas coisas, o que eu devo fazer então? Então Jesus ensina. Olha o que ele diz. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aliança com ele. Amizade com ele. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz, olha, você busca aliança com meu Pai, você busca ser filho dele, e ele vai entregar o que você precisa nas suas mãos. Ele não diz que nós temos que ficar fazendo campanhas e votos pedindo essas coisas. Muito pelo contrário, ele diz, não fique pedindo isso. Porque quem fica pedindo isso são gentios, não são pessoas de Deus. São gentios. Não faz parte da família de Cristo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Palavra do Senhor Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 7 ao 11. Nós vamos ver que quando a pessoa realmente é uma pessoa de Deus, quando o ministro do Evangelho realmente ele é um homem de Deus, quando realmente o Espírito que está nele realmente é o Espírito que estava em Jesus, nós vamos ver que ele vai pelo mesmo caminho de Jesus. O apóstolo Paulo era homem de Deus. O Espírito que estava nele era o Espírito Santo, o mesmo que estava em Jesus. O apóstolo Paulo, olha o ensinamento que ele dava. Olha o ensinamento que ele dava. O mesmo ensinamento de Jesus, algumas palavras diferenciadas, mas era a mesma linha de ensinamento. Preste atenção no que ele diz, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 11. Nós vemos Jesus falando, olha, não fica preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que calçar, não fica buscando isso não. Busca aliança com meu Pai. Vamos ver o que Paulo ensinava. Vamos ver se o apóstolo Paulo ensinava as pessoas a fazer campanhas de votos para prosperar financeiramente, para conquistar. Vamos conhecer o ensinamento do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 11. Porque nada temos trazido para o mundo, nós nascemos sem nada. Nem coisa alguma podemos levar dele, então nós não trazemos nem levamos. Do jeito que nós chegamos sem nada, partimos sem nada. Aí o apóstolo Paulo diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Temos sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Se está contente, não precisa de mais nada. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Você vê que é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que estava em Jesus estava no apóstolo Paulo. A mesma linha de pregação, a mesma linha de entendimento. A mesma linha, os mesmos ensinamentos. Ou então olha o que ele diz. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Então você, meu amigo e minha amiga, que está fazendo campanhas e votos para conquistar financeiramente, olha o que diz a palavra. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Você vai cair. Não sou eu que estou dizendo e profetizando que você vai cair. O Espírito de Deus já deixou registrado que você vai cair. Se é que já não caiu.
cai em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afoga os homens na sua ruína e perdição. Vai ficar perdido. Muitos vão perder a salvação da alma. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E desde aquela época, muitos já começaram a se desviar, indo atrás desta visão, campanhas e votos pela vida financeira, pelas conquistas, pelos bens materiais desta terra. Mas agora, o homem de Deus, o que deve fazer o homem e a mulher de Deus? O Espírito também nos ensina, ele diz, ó, tu, porém, ó homem de Deus, isso aqui é para homem de Deus e para mulher de Deus, foge destas coisas, saia fora desta visão, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Palavra do Senhor Deus. O que a palavra do Senhor Deus está ensinando? Está ensinando a minha pessoa a fazer votos? Está ensinando a minha pessoa a fazer campanhas para conquistas financeiras? Para conquistar, para prosperar? Ela está me ensinando o seguinte, ó, foge disso. Saia fora disso, que isso não agrada a Deus e que isso faz com que as pessoas se percam, se desviam. É o que a palavra do Senhor Deus ensina. Poxa, mas por que as igrejas ensinam os pregadores e pregadoras? Meu amigo, vão dar conta a Deus. Vão dar conta a Deus por estarem indo contra o ensinamento de Jesus. Você não pode acreditar em tudo que você ouve, você tem que pesquisar, você tem que estudar os textos sagrados. É por isso que nós orientamos as pessoas a estudarem, estude os textos sagrados, coma a Bíblia, se alimente dela. Porque o dia que você passar a conhecer a palavra de Deus, ninguém mais te engana. Ninguém mais te engana. É por isso que muitas pessoas são enganadas nas igrejas. Por quê? Porque elas ficam acreditando em tudo que elas ouvem, porém, na maioria das vezes, são textos sem contexto. Eles nem pregam a palavra, eles apenas falam, vamos fazer um voto, vamos fazer uma campanha, e a pessoa cai. Ou eles pegam um versículo isolado e diz que aquele tema é o tema do voto, é o tema da campanha. Porém, quando você pega o contexto geral, quando você vai na tradução real, o ensinamento é o contrário. Então tem que tomar muito cuidado. Então você diz, então, poxa vida, então que Deus que é esse, hein? Então esse Deus é um Deus miserável, então é um Deus pobre. É aí que você se engana. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Criador da terra, é um Deus milionário, é um Deus rico e poderoso. Preste atenção. No final você vai entender. No final você vai entender o contexto geral da visão de Deus. Olha o que diz. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 8. Muito conhecido por quem prega a prosperidade. Mas preste atenção, você vai entender o contexto geral. Olha. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz, ó, eu, o Senhor dos Exércitos, sou o dono da prata, sou o dono do ouro. O que ele quer dizer com isso? Eu sou o dono de toda a riqueza que há na face do planeta Terra. Ora, ele criou, é dele. Se você, meu amigo, minha amiga, vai lá, trabalha o mês inteiro para o patrão. No final do mês, o salário é de quem? É seu, não é do seu vizinho da direita nem da esquerda, é seu, porque você trabalhou. Agora, o Criador dos céus, da terra, criou tudo isso daqui. Ele é o dono de tudo. Então, toda a riqueza que existe, toda a riqueza é dele. Até a riqueza que está na mão dos ímpios é dele. Então, nós temos um divisor de águas. Nós temos um Deus que diz, olha, não fique atrás de riqueza buscando riqueza. Porém, ao mesmo tempo, ele diz, toda riqueza que tem é minha. Tudo que tem é meu. Mas não fique correndo atrás dessas coisas, hein? Então, nós temos que entender o contexto geral. Poxa, ele é dono de tudo. Mas ele está dizendo que nós temos que buscar aliança com ele e não ficar buscando as coisas aqui da terra. Por que motivo? Porque nós vamos colocar o nosso amor nas coisas terrenas e vamos nos desviar dele.
Então, se nós buscarmos Ele em primeiro lugar e termos aliança com Ele, Ele vai acrescentar o que nós precisamos. E, em alguns casos, até além do que a pessoa precisa. Preste atenção e abra a mente para entender o contexto geral da coisa. Então, ele diz, olha, Jó, capítulo de número 41, versículo de número 11, diz assim, quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe. Ou seja, ele não é obrigado a retribuir nada da vida de ninguém. Primeiro ponto. Ele não é obrigado. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então ele diz, ó, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, toda a riqueza que tem é minha. Mas eu não sou obrigado a entregar nada para ninguém. Ele diz, quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir. Ele diz, olha, eu não sou obrigado a dar nada para ninguém. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. E ele diz, olha, tudo que tem é meu, mas eu não sou obrigado a dar nada para ninguém. Então nós temos um Deus, Criador dos céus e da terra, que ele diz que ele é um Deus rico, ele é um Deus milionário, ele é o dono do ouro, o dono da prata, o dono de todas as riquezas, tudo que tem é dele. Mas ele diz também, eu não sou obrigado a dar nada para ninguém. Eu não sou obrigado. Nem a salvação da alma ele é obrigado a dar. Nem a salvação na alma. Porque a salvação é pela graça, pela misericórdia. Porque ninguém merece. Ninguém merece receber nada de Deus. Ninguém merece. Porque o ser humano é pecador. Então diz, Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 13 ao 18. Você vai ver que o Espírito Santo é o mesmo que estava em Jesus, estava no apóstolo Paulo. Você vai ver que até no Antigo Testamento, fazendo uma ligação entre o Antigo Testamento, onde os profetas falaram, o que Jesus falou e o que o apóstolo Paulo falou no Novo Testamento, você vai ver que tudo tem o mesmo contexto. Nós vamos ver que Deus é um Deus rico, que Deus é um Deus poderoso, porém ele diz, não fique buscando riqueza, porque eu não sou obrigado a entregar para ninguém. E ele vai além. Não adianta você pedir que eu não sou obrigado a entregar. Porém, eu posso até entregar. Mas eu vou entregar para quem eu quero. Não é porque a pessoa merece, não é porque ela pede. É para quem eu quero entregar. Então, nós também não podemos dizer que ele não abençoa financeiramente. Ele abençoa porque é dele. Mas ele diz, olha, eu vou abençoar financeiramente aqueles que eu quiser abençoar. Porque eu não sou obrigado a fazer isso na vida de todos e na vida de quem quer. É na vida daquele que eu quero fazer. Tem esse detalhe também. É por isso que Jesus disse, não adianta pedir. Não adianta ficar martelando. Meu pai não vai fazer. Ele vai fazer para quem ele quer fazer. Então ele diz, olha, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo algum. Pois ele diz a Moisés, olha, Antigo Testamento, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ou seja, não depende da pessoa querer ser abençoada por ele. Porque todo ser humano quer ser abençoado, até o ímpio. Se você perguntar, olha, você crê em Deus? Até o ateu, se disser, não, eu não creio. Mas se você dizer, mas se fosse para você receber algo agora, um milagre, uma bênção, você quer? Ele vai dizer, é claro que eu quero. Porque só se a pessoa não tiver juízo para não querer receber algo bom, uma bênção. Quem que não quer algo bom? Quem que não quer receber uma bênção? Quem que não quer receber um presente do nada, algo? Todo ser humano quer. E nós sabemos que Deus é o dono de tudo. Se ele é o dono de tudo, então vamos pedir para ele.
é óbvio que o ser humano vai pensar assim, poxa, se ele é o dono de tudo, então eu vou fazer campanhas, eu vou fazer votos, eu vou pedir para ele me entregar as coisas da minha mão. Mas ele diz, olha, não fique pedindo, não fique buscando essas coisas. Busque aliança com meu pai, Jesus disse. Aí o pai fala, ó, tudo que tem é meu, mas eu não sou obrigado a entregar nada para ninguém. É meu, mas eu entrego para quem eu quero. E quem são as pessoas para quem ele vai entregar? Ele diz, olha, não depende delas querer, não depende delas correr e ficar martelando. Depende de mim. É aquele e aquela a quem eu vou entregar porque eu quero fazer do meu jeito. Ou seja, é dele. Toda a riqueza que há debaixo dos céus e da terra é dele. Ele entrega para quem ele quer, na hora que ele quiser, do jeito que ele quer. Não depende do que corre, não depende do que quer, mas sim daquele de quem ele se compadece e quer fazer e quer entregar. Então, o texto sagrado, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos de Jesus Cristo e os ensinamentos dos apóstolos, joga por terra e são contrários. Todas as campanhas e votos para a pessoa conquistar e prosperar nessa terra. Joga tudo por terra. É por isso que esses textos não são pregados, porque quando é pregado e ministrado, vai contra as campanhas e os votos para a prosperidade financeira. E os pregadores e pregadoras querem o quê? Querem enganar as pessoas aqui nessa terra, fazendo campanhas, fazendo votos para a prosperidade financeira, para conquistar carro, conquistar moto, conquistar apartamento, mansão, conquistar empresa. É uma forma de arrecadar dinheiro e de arrancar dinheiro das pessoas. Porém, se você prestar atenção, você vai ver que quem realmente prospera financeiramente são os líderes das igrejas e não as ovelhas. Mas por que eles prosperam? Porque fazem votos, fazem campanhas, arrecadam dinheiro, então eles prosperam. Mas as pessoas que estão fazendo, não. Um caso ou outro, você vai ver a pessoa conquistar algo. Mas detalhe, o ímpio também que não faz nem campanha nem voto, conquista. Não significa porque ela conquistou, foi Deus que abençoou, foi Deus que entregou. Porque a palavra do Senhor Deus ensina. Ele vai entregar para aqueles que buscam Ele, em primeiro lugar, aliança com Ele. As necessidades básicas. A comida, a bebida, a roupa e o sapato. Fora isso, Ele vai entregar para alguns que Ele se compadece. Então não depende da pessoa ficar pedindo e querendo. Ele vai entregar para alguns aqueles que Ele compadece e aqueles que Ele quer fazer na vida deles. Como fez para Salomão, como fez para Abraão, como fez para Davi, como fez para Jacó, para Isaac. E muitos outros homens foram abençoados financeiramente por Deus nesta terra. Mas nós vemos o próprio apóstolo Paulo passando até por dificuldade, não tendo o que comer nessa terra. Nós vemos o profeta Eliseu passando por dificuldade, faltando aqui o que comer. E eram homens de Deus. Então nós vemos homens de Deus que tiveram bênçãos financeiras porque Deus quis entregar, e nós vemos homens de Deus que não tiveram bênçãos financeiras porque Deus não quis entregar. Então, prosperidade financeira não é sinônimo de aliança com Deus. Não é. Não se pode medir uma pessoa se ela tem aliança com Deus ou não, se ela é próspera financeiramente ou não, porque grandes homens de Deus não tinham nada. E também grandes homens de Deus tiveram muito, muito e muito mesmo. Como Salomão, como Abraão, como Davi e muitos outros. Então, o nosso objetivo não é denigrir a imagem de ninguém, de nenhuma igreja, de nenhum pregador e pregadora. Nosso objetivo simplesmente é mostrar o que diz a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto através dos profetas, quanto através dos apóstolos, quanto através do próprio Deus em forma de filho. Ele não ensina a fazer votos e campanhas para conquistar nessa terra. Muito pelo contrário. Ele diz que quem faz isso são gentios. Ele diz que quem é de Deus não faz isso e foge destas coisas. Porque muitos se perderam e muitos têm se perdido e muitos vão se perder. Essa é a palavra do Senhor Deus.